Às vezes, passamos toda a nossa vida à espera de uma bênção, daquela que abra totalmente os portões. Ande, sim, seja a força que você está destinada a ser. Ande, sim, viva como um ser pleno o tempo todo, até seus limites mais distantes. Uma bênção não faz com que você ganhe alguma coisa, mas na verdade faz com que você use alguma coisa, algo que você já possui. O dom que nasceu junto com você no dia em que você chegou à Terra. Uma bênção é para que você se lembre totalmente de quem é e faça bom uso da magnitude que nasceu embutida no seu eu precioso e indomável. Eita! Esse é um trechinho do livro A Ciranda das Mulheres Sábias, da Clarissa Píncola Estés, maravilhosa, que escreveu Mulheres que Correm com os Lobos. Se você não conhece, eu super recomendo esse livro. Estou reiniciando a leitura dele mais uma vez, agora com um novo olhar, porque já fazem alguns anos que eu li. E estou até pensando em trazer aqui para o Leituras ao Pé da Lua. Me conta aqui se você gostaria de conhecer mais. Ele é um livro curtinho. Assim como eu compartilhei da Bruxa de Porto Belo, se você ainda não viu, vou deixar linkado nesse episódio. Mas é impressionante. Eu peguei nesse livro e quando eu abri, caiu exatamente nessa página e, assim, hoje nós viemos aqui falar um pouquinho de como está o céu para este mês de abril maravilhoso e vem bem um sacode desse bem com cara de mês de inícios, de poder, de fogo e de colocar toda a nossa ação, porque afinal a bênção sempre esteve conosco, né? Todo o dom que nós temos, tudo que nós nascemos para ser, está aqui dentro e a gente não precisa de permissão. Então, bora falar sobre o céu deste mês lindo de abril? Bem, minha gente, essa semana começou assim. Estou gravando hoje no dia 1º de abril. Geralmente eu gravo antes o episódio com as previsões para compartilhar já no início, mas essa semana começou naquele nível do fogo, da ação, da turbulência. Então, eis que estou aqui no dia 1º gravando. E eu começo aí do dia 1º em diante com os principais trânsitos, mas ontem, dia 31/3, nós tivemos um trânsito interessante aqui de um trígono de Sol com Lilith. Aqui eu gostaria de comentar porque é bem interessante, bem véspera de lua cheia. A lua cheia está chegando agora, hoje exatamente no dia 1º em Libra. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Aqui, nesse trígono entre Sol e Lilith, que é um aspecto positivo, nós temos o Sol, que é um luminar, né, formando esse aspecto positivo com a Lilith, que é uma região mais sombria. Então, veja só, esse momento, ele é de uma intensificação da libido, do poder de sedução. Sol em Áries e Lilith no mesmo signo, fogo dobrado, né? Também é importante pensar não só no lado sexual, já que o poder de sedução também é magnetismo, não é mesmo? Então, juntando aí com essa lua cheia, está chegando hoje, dia 1º, regido por Vênus, né? Que também entrou em Touro no início da semana. Vênus está reinando nessa semana, nesse início de mês. Então eu só tenho a dizer: aproveite, materialize seus desejos. Falando em materializar mesmo, coisas palpáveis, fazer acontecer. Então, cuide ainda mais de você, do seu corpo, da sua mente e espírito e seja a rainha que você nasceu para ser. Dito isso, agora sim começamos a partir do dia 1º, hoje, às 23h11, a lua fica cheia
em Libra. Nesse momento, nós vamos ter ela em toda a sua potência. Nós sabemos que essa fase é bem conhecida por ser a que mais tem incidência de gravidez, né, gente? Lua cheia é conhecida por todos os ânimos estarem aí à flor da pele. Ela tem uma grande influência sobre nós, réis mortais. Então, como ela vai estar passando por esse signo que é regido por Vênus e também já fala por si só, temos um cenário favorecido para encontros afetivos, uma valorização maior da estética e, ao mesmo tempo, uma reflexão também maior sobre os nossos relacionamentos, sobre equilíbrio entre os relacionamentos. Pode ser tanto em um relacionamento que você vive ou o que você deseja em um parceiro. Você começa a vir mais nesse momento, refletir mais sobre isso, sobre um certo equilíbrio nos relacionamentos, em como você se relaciona com o outro. Então, também podemos pensar aí além de um relacionamento afetivo. Claro que vai ter maior força, mas também nos outros que nós temos. No dia 5 de abril, às 19h22, o Sol forma uma quadratura com Júpiter em Áries. Veja bem, a quadratura não é um aspecto negativo, mas podemos dizer que é mais desafiadora, principalmente aqui quando nós temos a tendência a exageros, excessos, e talvez até em ir além dos nossos limites, o que nós já sabemos que pode ser prejudicial ao corpo e à mente, né? Quando a gente se força a fazer as coisas, ultrapassa o quanto que a gente aguenta. Sem contar na frustração, né, gente? Porque a gente quer carregar um peso maior que nós suportamos e ainda há grandes chances de não chegarmos no ponto que queremos, ainda tem isso. Então, lembrando que vai ser em Áries, mais um ponto para a energia impulsiva que esse momento carrega, porque Júpiter ele já tem essa energia de expansão, de excesso. E ainda, dentro de Áries e com o Sol iluminando aquela área ali, formando esse aspecto, ele pode ficar ainda mais intensificado. Então, como todo desafio vem para um aprendizado, o que esse aqui está pedindo é justamente a nossa atenção ao que nós estamos colocando muita energia, projetando nossas inseguranças e para a gente regular as nossas atividades. É momento de pausar? Ok, pausa, para. Nada de se forçar, nada de ultrapassar limites. Porque pode ser até, como eu disse ali, né, frustrante. Seguindo, nós temos aí. Nós temos aqui chegando a lua minguante em Capricórnio. No dia 10/4, às 1h52, a lua chega em Capricórnio pedindo uma maior racionalização dos sentimentos, aquele olhar mais pé no chão e mais prudente para as nossas emoções. Por se tratar de uma fase minguante que naturalmente requer mais introspecção e um olhar para a nossa natureza mais profunda, essa posição só reforça a necessidade de organizar a bagunça de dentro, né? Buscar mais maturidade emocional. Capricórnio é pé no chão, né? Então, nessa lua, dessa fase introspectiva, ele vai pedir que a gente tenha esse olhar mais organizado para dentro, para as nossas emoções principalmente. Quando se fala de lua, né? Então, vamos seguindo. A gente tem vários aspectos aqui. Como eu disse, eu seleciono os mais importantes, às vezes os mais desafiadores, para compartilhar. E, claro, os outros, porque eu deixo aqui a lista completa, né? E vou falando. Então, tem muitos que estou vendo aqui. Toda semana tem, todos os dias tem. Alguns que podem ser críticos ou que sejam interessantes, assim, e que eu não comentar aqui no Entre Luas, vocês sabem que eu vou compartilhando lá no Insta do Mística Lua. Então, se você ainda não segue, te convido agora a ir lá conhecer para acompanhar tudo de pertinho, sem faltar nenhuma informação, né? No dia 15 de abril, à 00h22, Mercúrio entra em Áries. Eita, que esse é um momento perigoso, pois as línguas ficam mais soltas.
Nós já sabemos que Áries é associado à impulsividade. Então, quando um planeta de comunicação, né, como Mercúrio, passa por ele, é bom redobrar a atenção no que se fala. A tendência aqui é de ter maior franqueza, e nesse caso até parecer ser mais rude do que talvez queiramos. A gente já fica assim, num clima mais hostil até, com uma predisposição para discussões, porque a língua vai estar solta, a gente vai acabar às vezes falando o que não quer, porque o pensamento foi mais lento, né? O limite foi mais lento do que a língua solta. Mas ao mesmo tempo, nós temos também mais aquele entusiasmo criativo e coragem para expressar nossas ideias. Então, é esse aí o momento que a gente tem mais um aspecto favorável nesse sentido, para a gente colocar as nossas ideias no mundo, tirar coisas do papel, começar a criar e se movimentar. O tempo todo a gente tem esses insights aí, nessas oportunidades. No dia 17/4, às 8h51, a Lua ingressa na fase do plantio e dos inícios, bem no signo que também vem trazer essa energia de ação. Nós entramos na fase nova do signo de Áries. Se até aqui você sentiu que o seu mês não andou muito e precisa de uma guinada, considere pegar esse momento como um ponto de partida. Comece algo novo. Lua nova em Áries. Pensa só que energia boa. Tire algum plano do papel. Pode ser uma coisa simples para iniciar, um novo hábito, um novo hobby. O universo precisa saber que você tem interesse, que está em movimento. É assim que ele trabalha em conjunto, abrindo possibilidades enquanto nós atravessamos os caminhos da nossa escolha, né? Então, saindo um pouquinho depois dessa lua nova, no dia 19/4, às 22h39, o Sol entra em Touro. Eis que adentramos em terra firme, minha gente. Depois de algumas turbulências nas últimas temporadas de água e fogo, né? Peixes, ares. Essa aqui merece até um bolo com várias camadas e um recheio generoso para comemorar, do jeitinho que touro gosta. Olha, antes de mais nada, eu sou suspeita para falar desse signo, porque é o oposto complementar de Escorpião, que é o meu sol, minha vida, porque eu dou muito certo com essa galera. Então, adoro vocês, taurinos. Mas bora então falar um pouquinho sobre os nativos desse sol. Touro representa aquilo que é palpável. Primeiro signo de terra e de qualidade fixa, ele vai falar literalmente sobre ter os pés no chão. E ele ainda é regido por Vênus, o que, na minha opinião, aprimora, né, o reino das sensações, também encabeçado por ele. Os taurinos de plantão aqui. Vocês gostam de uma massagem, né? Tudo que proporciona sensações físicas, prazeres de todos os tipos, incluindo o gastronômico, que já conhecemos bem, e claro, tudo que é belo. Ah, o cuidado com o corpo, um bom perfume, isso agrada touro. Mas sempre tem um porém, dois lados e faz parte. Não é à toa que também é representado por um animal com chifres. Lembra que nós falamos dos arianos no mês passado? O carneiro é impulsivo e teimoso porque muitas vezes ignora a razão. Já em touro, a cabeça dura é para teimosia que se apresenta em certa dificuldade de mudança. Ele é do tipo ferrenho, de defender uma ideia ou valores com unhas, dentes e chifres. Também tem uma certa tendência de acumular bens materiais. E não, na minha opinião, chega a ser um materialismo. Em uma das aulas que eu tive de astrologia, o professor disse uma coisa muito legal sobre os signos de terra. Eles têm um senso de preservação material, que as coisas chegam a durar por toda uma vida. Prezam pela qualidade, pela conservação. Eu, com meu ascendente em Virgem fortíssimo, que eu diga, né? Meus livros aqui são todos aqueles que seguem anos, sem brincadeira. Anos sem nenhum arranhão, amassado e ainda com aquele cheirinho de loja. Então, entendo muito bem vocês. Bem,
Por isso, é importante, meus queridos taurinos, que olhem para a sua sombra em Escorpião, a fim de encontrar o equilíbrio. Escorpião fala de desapego, finitude, porque nem tudo dura para sempre. Então, feliz temporada, que seja deliciosa e cheia de prazeres diversos. Seguindo para o fim, aqui, claro, nós vamos ter aí outros aspectos nesse meio tempo. Chegamos no dia 23/4, às 23h32. A lua cresce em Leão. Veja só, essa vai trazer, né? Leão vem trazer esse brilho solar, essa energia de confiança, de brilho pessoal. Então, é um bom momento para reparar em como projetamos nosso brilho para o mundo e até mesmo em nossos relacionamentos, sejam eles pessoais, afetivos ou profissionais. E se você está se sentindo um pouquinho para baixo, chegou a hora de levantar essa cabeça e aproveitar dessa energia mais confiante, poderosa que a lua traz. Só tenha cuidado, é claro, com a arrogância, porque o poder também requer dosagem. Equilíbrio sempre. Então, nós fechamos aqui o nosso Entre Luas de abril, que não termina aqui neste episódio. É claro, a gente se encontra lá no Insta do Mística Lua, como eu já falei, a gente vai compartilhando por lá. Gostaria de desejar um mês maravilhoso, abençoado, cheio de magia, cheio de coisas maravilhosas para todos vocês. E só lembrar você aqui que ainda não segue o Pod, aproveita para seguir aí na plataforma que você está nos ouvindo para não perder nenhum episódio, nenhuma atualização. E claro, deixe, se você está no Spotify, deixe aqui as estrelinhas pra gente, avalia o podcast, porque também ajuda a ranquear e a chegar a mais pessoas, pra gente aumentar esse nosso círculo mágico, não é? Então, nos vemos em breve. Blessed be!